Bom, ontem à tarde aconteceu a audiência de custódia do motorista do Jaguar que provocou esse acidente. Estava dirigindo bêbado. O Evânio William Prestini, de 31 anos, teve a prisão preventiva decretada, foi levado ao presídio regional de Blumenau. Agora, será que ele poderá ser solto se pagar fiança e responder ainda em liberdade? Nós convidamos o doutor Egídio Ferrari, que é delegado regional da polícia aqui em Blumenau, para esclarecer essas dúvidas. Doutor Egídio, boa tarde, obrigado pela sua participação no Balanço Geral. Muita revolta e muitas dúvidas. Aconteceu audiência de custódia ontem, a prisão em flagrante foi convertida para prisão preventiva. Prisão preventiva não tem prazo. Boa tarde, Welson. Boa tarde. Exatamente. O que acontece? Quando a ocorrência foi apresentada no início da manhã de sábado ao delegado de plantão, foi lavrado o procedimento, o auto de prisão em flagrante, com base no Código de Trânsito Brasileiro. Homicídio culposo na direção de veículo automotor, mais a embriaguez ao volante. Sim. Durante a manhã começaram a circular, principalmente esse vídeo que vocês passaram agora, fotografias e mais informações. Então eu entrei em contato com o delegado de plantão, doutor Rafael, e pedi para que ele analisasse, né, se não era o caso, por exemplo, de uma nova tipificação penal para o caso, e aí sim sair do Código de Trânsito e ir para o Código Penal, artigo 121, homicídio com intenção de matar, pelo menos com o dolo eventual. É quando a pessoa assume o risco pelo resultado morte. Seria um homicídio qualificado. Aí, não, homicídio do Código Penal, homicídio com dolo. Com dolo. Né? Com dolo. Okay. Então, o doutor Rafael fez essa análise dos novos documentos. Durante a tarde, eu também emiti uma nota à imprensa, que nós estávamos fazendo essa verificação, porque ele ficou preso aguardando a audiência de custódia, que se realizou apenas no domingo. E no final da tarde, então, o delegado de plantão, com base em todas essas novas provas e novos elementos que chegaram ao nosso conhecimento, ele representou pela prisão preventiva. Isso foi juntado nos autos e durante a audiência de custódia, o promotor de justiça, doutor Gustavo, também entendeu da mesma forma, ratificou o pedido da polícia, requerendo a prisão preventiva, e a justiça assim determinou uma decisão muito bem fundamentada, né, que ele deve aguardar pelo julgamento preso. Pois é, agora muita gente se pergunta se há possibilidade, foi decretada a prisão preventiva que não tem um prazo para cumprir, não tem um prazo específico. Agora, há possibilidade dos advogados entrarem com um pedido de habeas corpus, né, o pedido de liberdade, ele pagando uma fiança, por exemplo, e aí ele iria responder em liberdade? Existe essa possibilidade? Existe, inclusive o juiz competente, agora a comarca de Gaspar, que vai julgar esse processo, ele pode entender diferente, né, até talvez conceder medidas cautelares diversas da prisão, mas enfim, vai depender de nova manifestação de promotor competente lá da comarca de Gaspar, depois decisão judicial, mas o importante é que o mais difícil foi feito, que é colocar justamente um acidente de trânsito, né, geralmente tratado apenas como acidente de trânsito, e nesse caso a gente viu que não foi um caso muito grave, que tirou a vida de duas jovens, e que tratar isso como homicídio, né? E que o caso deve ser julgado, por exemplo, pelo tribunal do júri. Certo. Então, se permanecer esse entendimento do Ministério Público, depois a denúncia deve ser por homicídio previsto no Código Penal, artigo 121, e depois ele deve ser julgado pelo tribunal do júri. Nada mais justo que o próprio povo, a própria população, julgue a conduta e as ações dele praticadas no último sábado. No caso agora, a prisão preventiva ela foi decretada aqui em Blumenau, mas quem vai julgar mesmo a ação vai ser o tribunal em Gaspar, né, a Justiça de Gaspar, porque o acidente foi ali em Gaspar. Né? Isso, a comarca competente é ali por conta do local do acidente. E agora, claro, todas as provas que serão produzidas devem ser feitas durante a instrução processual. Sim. Nós temos 10 dias ainda para juntar novos elementos de prova, porque 10 dias porque ele está preso, né? Então durante o inquérito policial com prazo de 10 dias para juntar essas provas, depois vem o prazo do Ministério Público para fazer a denúncia e ele responde então ao caso, né? Pelo menos por hora preso. Tá. Importante, Joel, só faço aqui um apelo às pessoas que tiveram contato com ele depois, principalmente, né, as pessoas que gravaram o vídeo, que presenciaram, né, a imprudência dele, o modo de dirigir, que procurem a Delegacia de Polícia de Gaspar durante a semana, prestem um depoimento, porque esses depoimentos, essas provas, elas devem ser produzidas com contraditório. Né? Ou seja, devem ser produzidas na presença do defensor, dos advogados, para que a defesa também se manifeste sobre isso. Certo. E isso sim vai trazer robustez
para que depois a justiça seja feita, seja declarada ao final do processo. Esses vídeos que nós mostramos, né, do zigue-zague, logo depois do acidente, ele dizendo, eu dormi, enfim, esses vídeos eles poderão ser usados como prova? Sim, já estão no inquérito policial, mas veja, no caso a defesa pode vir dizer que não há prova de quando o vídeo foi feito, por isso a importância da prova testemunhal lá no processo, para dizer, não, eu que gravei, está aqui o vídeo, é o arquivo original, por exemplo. Enfim, para que o caso realmente seja tratado com a gravidade que ocorreu, né? É importante dizer que não estamos aqui para criar a figura daquele condutor ali, para demonizar, para enfim, para dizer que ele, né, não presta ou algo nesse sentido. Não, é para que isso sirva de exemplo, Gelson. Exatamente. Né? Não é a primeira vez, mas a gente quer que seja a última vez que isso ocorra. Verdade. Então, é muito grave você ingerir bebida alcoólica, muita bebida alcoólica, pelo resultado do bafômetro, tem a prova técnica, e pegar depois a direção do veículo automotor, colocando em risco, e como foi o caso, né, não só colocando em risco, enfim, infelizmente, tirando a vida de duas jovens aqui num acidente de trânsito. Deixando uma outra hospitalizada em estado grave, inclusive, daqui a pouquinho a gente já vai atualizar essa situação também. Agora, a grande questão, eu vou voltar naquela pergunta, vou insistir na pergunta da possibilidade de liberdade dele. Existe essa possibilidade, mesmo sendo a prisão preventiva decretada, o juiz agora vai para a Justiça de Gaspar. Lá em Gaspar, o juiz da causa pode entender que ele teria essa possibilidade da liberdade provisória. Pode, a nossa legislação processual, ela prevê que o próprio juiz pode voltar atrás na sua decisão, eles podem ir com habeas corpus ao Tribunal de Justiça, ao Superior Tribunal de Justiça, ao Supremo Tribunal Federal, né, como casos que a gente vê muitas vezes os ministros lá do STF soltando, né, réus que respondem processo na comarca, pode acontecer. Eu acredito que está muito bem fundamentada essa decisão e não deve ocorrer isso tão cedo. Mas sim, é uma possibilidade, esses recursos previstos na legislação. Tá certo. Nós conversamos então com o doutor Egídio Ferrari, que é delegado de polícia aqui em Blumenau, falando sobre a prisão desse motorista, né, que estava dirigindo o Jaguar embriagado, foi preso em flagrante e a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva, que vai ser julgada agora, né, vai ser remetida para a Justiça de Gaspar para o julgamento. Doutor, muito obrigado pela sua participação. Também. Um grande abraço.